Bezerra Hashem, da Fio Dalet, tratado de Tmorá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fio Dalet na primeira linha, começando um novo Perek, Yesh Bekorbanot. Você fala Mishnah. Yesh Bekorbanot Yachid, She'en Bekorbanot Tzibur, Vesh Bekorbanot Tzibur, She'en Bekorbanot Yachid. Tem leis que se aplicam ao sacrifício do indivíduo, que não se aplicam no caso de um sacrifício público e vice-versa. Explica a Mishnah. Shekorbanot Yachid, o Sin Tmurá. Existe a lei da Tmurá no caso de um sacrifício da pessoa, não no caso de um sacrifício público. Vem Korbanot Tzibur ou Sin Tmurá. Então se a gente pega um animal que é um sacrifício público e diz esse animal laico é Tmurá do sacrifício público, nada acontece, o animal laico não se santifica. Korbanot Yachid no Agot, Ben Bezcharim Ben Benekevot. No caso de um sacrifício da pessoa, existe a possibilidade de sacrificar tanto um animal macho quanto um animal fêmea. Já no caso de um sacrifício público, é sempre um macho. Se o indivíduo tem que sacrificar um sacrifício individual dele, particular, numa data certa, e ele não sacrifica, ele sacrifica depois. Ele tem responsabilidade sobre esse sacrifício. Se ele não sacrificou na hora certa, ele ainda está obrigado a ter que sacrificar depois. Também, se ele sacrifica um animal hoje, digamos, e tem que sacrificar o vinho também, Nisuhayain, que acompanha o sacrifício animal. Ele não sacrificou o vinho hoje, sacrificou o animal, sacrifica o vinho outro dia. Já no caso de um sacrifício público, a lei é diferente. Digamos, temos a obrigação de sacrificar hoje um sacrifício público. Não foi sacrificado, perdemos a oportunidade. Não é possível sacrificar o sacrifício público de hoje num outro dia. Então, digamos, não sacrificaram o tamid hoje. Não vão sacrificar esse tamid outro dia. Vão sacrificar somente os tmidim dos próximos dias, mas não esse que não foi sacrificado. Não é possível repor uma obrigação de um sacrifício público que não foi sacrificado no dia certo. Mas, se o sacrifício público foi sacrificado hoje, por exemplo, e não sacrificaram o vinho acompanha esse sacrifício do animal que foi sacrificado, mas não sacrificaram o vinho. Então o vinho é sacrificado outro dia. Tem leis do sacrifício público que não tem no sacrifício do indivíduo. No caso de um sacrifício do povo, se sacrifica mesmo que é Shabbat, ou mesmo se as pessoas estão impuras. Digamos, o povo está impuro, os Kohanim estão impuros, os utensílios do Bet Hamikdash se impurificaram. O sacrifício público é feito mesmo assim. E também é feito no Shabbat, como a gente mencionou, já no sacrifício particular, Korbanot Yachid, o sacrifício da pessoa não é sacrificado no Shabbat, nem é sacrificado numa situação de impureza. A lei é Tumá Tchuya Betzibur. No caso de um sacrifício público, a mitzvah do sacrifício empurra a proibição de sacrificar um sacrifício impuro. Então o sacrifício é sacrificado mesmo assim. No caso de um sacrifício da pessoa, não tem essa lei, não é possível sacrificar impuro. Amar Rabi Meir, pergunta Rabi Meir, Velo Chavite Kohen Gadol, o Pashi Yom Kippurim, Korbanot Yachid, Vedochin et Shabbat, Vedatumah. Pergunta Rabi Meir, olha só a lei do Chavite Kohen Gadol. O Kohen Gadol sacrificava diariamente um sacrifício de farinha, de manhã e à tarde. E é um sacrifício dele. Ou o Pai Yom Kippurim. O Kohen Gadol sacrificava no dia do Kippur um boi, é um sacrifício dele. E é feito também no Shabbat e também numa situação de impureza. Então, o Varumir se vê que não depende se é um sacrifício do povo ou um sacrifício do indivíduo, porque Chavite Kohen Gadol e Par Kohen Gadol, Par Yom Kippurim, são sacrificados também no Shabbat e também numa situação de impureza, mesmo que é um sacrifício de uma pessoa, do Kohen Gadol. Então, Varumir, a regra é, se tem um sacrifício que tem data fixa, é sacrificado mesmo no Shabbat e mesmo numa situação de impureza. Um sacrifício do indivíduo normal não tem data fixa. Ele pode sacrificar hoje, pode sacrificar outro dia, ou se ele se comprometeu a sacrificar,
também ele pode sacrificar outro dia, não necessariamente no Shabat, não necessariamente numa situação de impureza. Então não é sacrificado numa situação dessa. Já o sacrifício do Kohen Gadol tem data fixa. O Kohen Gadol tem que sacrificar diariamente o Havitei Kohen Gadol, ou no Kippur tem que sacrificar o boi. Então é sacrificado mesmo no Shabat, mesmo com impureza. Vamos analisar o que a gente viu na Mishnah. Fala que Korban Yachid ou Setmura. A Mishnah disse de forma genérica, o sacrifício do indivíduo tem a lei da Tmura. Então é claro, essa lei é uma regra. Vai ler o foto de Korban Yachid, vê no Setmura. Se um indivíduo traz um pássaro como sacrifício, não é possível fazer Tmura, e é um sacrifício do indivíduo. Então a gente encontra um caso de um sacrifício do indivíduo que não tem a lei da Tmura. A pessoa santificou o pássaro e diz, esse animal laico é Tmura do pássaro, nada acontece, mesmo que é um sacrifício do indivíduo. Explica que Ktane bebê Maktane. Quando a Mishnah menciona essa lei, se refere a uma situação comum. Normalmente um animal é sacrificado, não um pássaro. Pergunta mais, Vlad de Korban Yachidu, velo se Tmura. A Mishnah diz, o sacrifício do indivíduo tem a lei da Tmura. Olha só um caso. A pessoa santificou uma fêmea grávida e o feto se santificou de passagem, como a gente já viu nos davim passados. O feto se santifica também. Quando ele nasce, ele é um sacrifício do indivíduo e não é possível fazer Tmura conforme Chachamim. A maioria dos sábios disseram que não se faz Tmura desse filhote que nasceu, porque ele foi santificado de passagem que a mãe foi santificada. Ele foi santificado de forma indireta. Então, encontramos um outro caso de um animal, não de um pássaro, que é um sacrifício do indivíduo e não tem a lei da Tmura. Mahamani Rabi Udai, podemos responder que a Mishnah é como Rabi Udai, não como Chachamim. Da Maravra do Setmura, Rabi Udai discutiu e disse que o filhote tem a lei da Tmura sim. Pergunta mais. Vale Tmura Tzma, de Korban Yachidi, vem Tmura ou Setmura. Se o indivíduo tem um sacrifício e ele fez a Tmura, diz, o animal laico é Tmura do sacrifício, substituto. O animal laico se santificou e é o animal da Tmura. É um sacrifício dele também, é um sacrifício do indivíduo. E temos a regra que a gente falou já, que não é possível fazer Tmura da Tmura. Não posso pegar um outro animal laico e dizer que é Tmura da Tmura. Não funciona. Então encontramos mais um caso de um sacrifício particular que não tem a lei da Tmura. Então explica aqui, Ktane Beikar Ziv HaKtane. Quando a Mishnah menciona essa regra, é de forma genérica. Em casos normais, o sacrifício do indivíduo tem a lei da Tmura. Tem exceções. Como nesse caso da Tmura. Não é possível. Mas não tem problema, porque não é um caso comum que a pessoa vai fazer Tmura da Tmura. Então, fala, agora que você me explicou isso, eu posso responder a pergunta de antes. A pergunta do filhote. A pessoa santificou a mãe grávida e santificou o feto de passagem. O filhote nasceu. Conforme Chachamim, não é possível fazer Tmura desse filhote. E é um sacrifício do indivíduo. Mas não tem problema. Porque a Mishnah não se trata de todos os casos em específico. De forma geral, existe a lei da Tmura num sacrifício particular. Mas como a gente falou, tem exceções. Korbanot Yachid Noagot Ben Be'ezcharim Ben Benekevot. A Mishnah disse que quando a pessoa vai sacrificar um sacrifício particular dele, ele pode sacrificar um macho ou uma fêmea. Isso é uma regra? Pergunta, se um indivíduo vem trazer um sacrifício de olá, ele só pode sacrificar um macho. Então, no caso de um sacrifício do indivíduo, que não pode sacrificar uma fêmea. Então, o que disse a Mishnah? Explica que, também no caso da olá, existe a possibilidade de sacrificar uma fêmea. Quando a pessoa sacrifica um pássaro, ele pode sacrificar uma fêmea. No caso de pássaros, não faz diferença se é macho ou fêmea. Só no caso de um animal. Então, também com relação ao olá, podemos falar, olá é um sacrifício do indivíduo que pode ser com uma fêmea. No caso de um pássaro. Pergunta mais. Se o indivíduo pecou, tem que trazer um sacrifício de ratat. Ele traz uma fêmea. Não pode trazer um macho. Então,
Volta a pergunta. Aí, sair nasci de Maite Zahar. Então explica que podemos dizer que também o Hatat é um sacrifício que a pessoa pode trazer macho, que é possível trazer macho ou fêmea. Ou seja, que, de modo geral, uma pessoa comum que pecou traz uma fêmea. Mas se o líder do povo peca, então ele tem que trazer um macho, tem que trazer um bode. Então podemos falar que o sacrifício de Hatat do indivíduo também, às vezes é trazido fêmea, às vezes é trazido macho. Tem outros pecados que a pessoa não traz um Hatat, traz o sacrifício de Hashem. É um sacrifício do indivíduo. E só é possível trazer um macho, um carneiro. Então, volta a pergunta para isso. Então responde que Ka'amri Korban deixava ber be'achid ber be'tzibur. Hashem be'achid ite be'tzibur leite. Primeira resposta é quando a Mishnah faz esse contraste entre o sacrifício particular e o sacrifício público. Se trata de sacrifícios que existem também no individual, também no público. Como Olá, como Hatat, que a gente falou antes. Mas o Hashem é só um sacrifício da pessoa. Não existe nenhuma situação que o povo sacrifica um Hashem em coletivo. Então, esse caso não entra na Mishnah. Veio bater uma outra resposta. Mikatani kol korbanot, yesh be korbanot katane. Outra resposta que melhor não fala todos os sacrifícios do indivíduo podem ser trazidos macho ou fêmea. Mishnah fala, tem casos. Então, o Main e o Shlamim, como no caso do Shlamim. Se a pessoa vem trazer um Shlamim, ele pode escolher se ele quer trazer macho ou fêmea. No caso do sacrifício público, não tem essa escolha, nunca, é sempre um macho. Korbanot yachid chayavim be'achayutam. A Mishnah falou mais. Se o indivíduo tem que trazer um sacrifício numa certa data, esse é o momento certo dele sacrificar, e ele não sacrifica, ele tem que trazer depois. Ele tem responsabilidade sobre esse sacrifício. Já o público não sacrificaram o sacrifício de Tamid hoje, por exemplo, perderam essa mitzvah. Não podem sacrificar esse Tamid outro dia. Então, Minane, qual é a fonte dessa lei? Então, fala Braita. Dvar yom beyomo. O passuco diz, sacrifique os sacrifícios do dia no dia. Se trata aqui de sacrifícios públicos, no passuco. Primeiro de tudo, o assunto principal é do Musaf. Musaf, sacrifício em ocasiões especiais, Shabbat, festas, Rosh Chodesh. Fala o passuco, Dvar Yom Beyomo. Primeiro de tudo, Dvar Yom. O Musaf pode ser sacrificado o dia inteiro. É o sacrifício do dia, pode ser sacrificado até o final do dia. Beyomo, no dia, Dvarion Beyomo, Melamed Shima Varayom Veroivian, Enochav Achrutam. O que o pastor vai dizer é que se o Musaf não foi sacrificado nesse dia, o dia certo, digamos, não foi sacrificado no Shabbat, não temos como sacrificar esse Musaf desse Shabbat outro dia. Yachol lo yeh chayav be'achrut niskeem, ve'avor b'shekarav hazevach. Será que se o animal foi sacrificado hoje, é um sacrifício público, tinham que sacrificar vinho também, nisso, hayam, que acompanha o animal? Não sacrificaram o vinho. Será que a gente perdeu essa possibilidade de sacrificar esse vinho? O animal foi sacrificado já. Existe a obrigação de sacrificar o vinho também? E passou o dia. Então, o passuco fala outra vez, mencionando os Nesachim, esse sacrifício do vinho, para generalizar mais, para falar que podemos sacrificar o vinho também outro dia. Vamos entender melhor isso de falar da Ulemachar. Este aqui já aprendeu de um outro passuco a mesma coisa. Milvat Shabbatot Hashem. Explica este aqui o passuco. O passuco diz, sacrifique o vinho da festa, além do vinho do Shabbat. Então, fala deste aqui, o que foi dito aqui é que se não sacrificaram o vinho no Shabbat, e o animal foi sacrificado, então você pode sacrificar o vinho depois. Mesmo que esse sacrifício de vinho refere ao sacrifício do Shabbat, sacrificamos o vinho outro dia. Então, Betzricha, a Gemara já explica que essas duas fontes são necessárias. Minchatam Veneskem e Milvat Shabbatot Hashem. Por quê? Dekatav Rachmana Milvat Shabbatot Hashem. Se eu tivesse dito isso, sacrifique o sacrifício de vinho das festas, além do Shabbat, eu ia falar,
Havamina bayom in balayla lo. Poderia falar, eu posso sacrificar o vinho outro dia, mas não à noite. Porque o passuco se trata de dia nesse Mirvat Shabbat Hashem. Amar Kram Minchatam Veneskem, por isso outro passuco diz a mais, Minchatam Veneskem, para generalizar, Minchatam Veneskem balayla. Podemos sacrificar o vinho também à noite. Vem Katav Rachman Minchatam Veneskem, Velo Katav Mirvat Shabbat Hashem. Se eu tivesse falado Minchatam Veneskem, Havamina balayla in bayemam lo. Eu poderia falar que só é permitido sacrificar o vinho, não no momento certo, à noite, não em outro dia. Então explica o Mishnah, Mishon de Kodashim, Laila Oleka Harayom, ou seja, poderia falar, sacrificaram um animal hoje, não sacrificaram o vinho que acompanha esse animal, podem sacrificar na noite seguinte, na noite depois do pôr do sol, desse dia. Porque com relação a sacrifícios, a noite é uma extensão do dia. De modo geral, a gente sabe, o dia começa pela noite, então o dia começa quando anoitece e termina no próximo pôr do sol. Então, de modo geral, o dia é uma extensão da noite passada. Mas com relação a sacrifícios, não. A noite seguinte é uma extensão do dia passado. Então, poderia falar, se o animal foi sacrificado hoje e o vinho não, pode sacrificar o vinho à noite, porque é uma extensão desse dia. Isso que eu ia falar de Minchatam Veneskem. Mas não que eu posso sacrificar esse vinho outro dia. Outro dia já não tem mais a ver com esse dia. Trich, então por isso eu falo Pasuk Mirvat Shabbat Hashem que sim. Pergunta. Como é que você pode me falar isso? Que eu posso sacrificar vinho à noite? Ve'atanya fala Braita. Ele ela dvarim shedarkan likarev balayla. Kegon levarim, ubdarim, shemakrivim eva shemesh. Umitaklim ve'elokim kol halayla. Kulom. Primeiro de tudo fala Braita. Já aprendi essa lei. Que se a gente sacrifica um animal hoje e as partes do animal não foram queimadas hoje, podem ser queimadas à noite até o amanhecer. Isso eu já sei. Você aprende de outras fontes. Dvarim shedarkan likarev bayom, kegon hakometz, halevona, uminchat nesachim, sheme'alan mibo hashemesh. Agora a Breda traz os outros casos. O que acontece no caso de sacrifício de farinha? Ou sacrifício de vinho? Aí fala a Breda que foram sacrificados à noite. Mivo Hashemesh. Pergunta, Mivo Hashemesh, você acabou de me falar que isso tem que ser sacrificado de dia, agora você me diz que vai ser sacrificado à noite? Então fala a Breda, o que foi dito é que a farinha vai ser sacrificada próximo ao anoitecer. Por exemplo, ou vinho. E isso vai continuar, o sacrifício disso vai continuar à noite. Então, fala bem que sim, não tem nenhum problema. Pode sacrificar a farinha, sacrifício de mincha, próximo ao anoitecer e vai continuar a queimar à noite. Ou pode despejar o vinho no altar, próximo ao anoitecer e vai continuar a escorrer à noite. Então, o que se vê? Que está nessa rimbayom, se vê que não podemos sacrificar o vinho à noite. A Breda própria diz é só imbo Hashemesh, próximo ao anoitecer, mas não à noite. E a Breda de antes falou que podemos sacrificar o vinho à noite. Minchatam Veneskem balayla. Amar Barchama lokasha, kani kadesh kani karev. A primeira resposta de Ram Barchama fala o seguinte. A primeira Breda vem dizer que podemos santificar o vinho no utensílio sagrado à noite. Santificar sim, colocar no utensílio sagrado do Beit HaMikdash. Mas sacrificar é só de dia. Essa é a primeira resposta. Amalerava e Mikdash Kachi Kruve Mikrav. Falava que não, as duas coisas andam de mãos dadas. Se você pode santificar o vinho à noite, você pode sacrificar também, senão não. Gatana fala Braita. Zeaklar Kol HaKarev Bayom En Kadosh Ela Bayom Vekol HaKarev Balayla Kadosh Balayla Ben Bayom Ben Balayla Kadosh Ben Bayom Ben Balayla. Fala Braita. Se algo só pode ser sacrificado de dia, só pode ser santificado no utensílio sagrado de dia. Se algo vai ser sacrificado à noite, vai ser santificado à noite. Se algo que pode ser sacrificado tanto de dia quanto de noite, então pode ser santificado no Kli Sharet, tanto de dia quanto de noite. Então, fala Rava,
se eu posso santificar o vinho à noite, é prova que eu posso sacrificar também. Pela Rav Yosef, então Rav Yosef volta a responder. A pergunta é, de uma braita se vê Minchatam eles querem balela, podemos sacrificar o vinho à noite? O Tabeta fala que não. Então, essa última braita falou que é só em Boa Shemesh, próximo à noite, mas não à noite. E menciona lá Minchat Nesachim. Fala Rav Yosef, Sami Mikan Minchat Nesachim. Sami Minchat Nesachim Me'amatnita. Temos que apagar Minchat Nesachim dessa segunda braita. Fala Rav Yosef, tem que ter algum erro aqui de transmissão dessa segunda braita. Apague Minchat Nesachim. Minchat Nesachim pode ser sacrificado à noite. Assim falou Rav Yosef. Então, isso não é ideal. Então vamos ver agora como é que se desenvolveu. Que sabe que Ravdimi, Ashkeche de Ravirmia, de Ative Kamai Meshmed de Rabi Yoshua ben Levi. Ravdimi foi para a terra de Israel, encontrou Ravirmia, e Ravirmia disse algo só em nome de Rabi Yoshua ben Levi. Meinain Nesachim Abaim Imazevach, Sheim Krevim Elabayom. Fala Rabi Yoshua ben Levi, de onde eu sei que se o vinho é sacrificado por causa de um sacrifício animal, só pode ser sacrificado de dia. Então, um vinho que acompanha o sacrifício animal. Vamos ver a braita que fala isso na sequência, vamos ver como é que se entende do passo. O ponto aqui é que isso responde à pergunta de antes. Fala Avdimi, não precisamos apagar Minchat Nesachim da segunda braita. São dois casos diferentes. A primeira braita que diz que você pode sacrificar vinho à noite, é só vinho. Isso é permitido. Quando o vinho vem acompanhar o sacrifício animal, só pode ser de dia, como o sacrifício animal. Então, fala Avdimi, e acho que Dekativigarta Shalchirei Rav Yosef. Fala Avdimi, se eu achar alguém que está indo para a Babilônia, eu vou mandar, se eu soubesse de alguém assim, eu escreveria uma carta para Rav Yosef e mandaria com esse mensageiro para que ele entregue para Rav Yosef e explique o seguinte. Viramos a página. Lotismi Minchat Nesachim Mimatnita. Não apague Minchat Nesachim da segunda braita. Velokasha, Kamer Nesachim Abaim Imazevach, Kamer Nesachim Abaim Befnei Atzman. Como a gente explicou, as duas braitas são casos diferentes. Pergunta. Viavalei Igarta Miavshar Mishlachim. Se Avdimi tivesse alguém para ir para a Babilônia, como é que ele escreveria essa carta? Está escrevendo a Torá oral numa carta. Falou o sábio, fala Rabi Yochanan claramente, a pessoa que escreve a Torá oral é como se ele estivesse queimando a Torá. Isso prejudica a Torá. A Torá oral tem que ser transmitida de rabino para aluno. E quem estuda de um livro de Torá oral que está escrito, não recebe recompensa. Então, como é que Ravdim ia escrever uma carta com algo de Torá oral, Torá Shebel Pé? Logo mais vamos ver como é que a gente está estudando um livro de Torá oral. Então, continuamos com isso. Darash Rabi Barachmani Miturgamne de Lakish, falou o sábio, um pastor diz, escreva para você essas coisas, essas palavras. Um outro pastor fala, transmita oralmente, que alpi, para nos ensinar, dvarim shalpé, o que se vê dos psukim, fala o sábio, é que a Torá oral só pode ser transmitida oralmente de rabino para aluno. A Torá escrita só pode ser transmitida escrita. Não podemos transmitir psukim da Torá de cor. Então, como é que Ravdimi ia escrever essa carta? Isso foi dito. Amri respondemos. Dilma Mirta Hadetashani. Talvez aqui é diferente. Temos que explicar o que Ravdimi ia fazer. Ia escrever uma carta com algo de Torá oral. Então responderam que talvez aqui é diferente. Se é alguma lei nova, por exemplo, Rav Yosef não sabia dessa lei de Rabi Yoshua ben Levi.
Então, nesse caso, é melhor escrever e mandar para Yosef essa lei, mesmo que é Torá oral, para que ele aprenda algo novo. Para que a Torá não seja esquecida. Como Rabbi Yochanan e Reish Lakish, eles estudavam um livro de Torá oral que estava escrito no Shabbat. E falava Rabbi Yochanan e Reish Lakish como é que eles estavam estudando o Torá oral que estava escrito num livro. Por causa do pasuk, tem situações que ou a gente cumpre uma lei e perde muito na Torá, ou a gente não cumpre essa lei e ganha muito na Torá, em nome de Hashem. Então fala Rabbi Yochanan e Reish Lakish, é melhor não cumprir essa lei agora, e sim estudar a Torá oral de um livro que é uma transgressão pequena, e o que se ganha com isso é que a Torá não seja esquecida. Então, se vão cumprir essa lei e não vão estudar de livros de Torá oral, a Torá vai ser esquecida. Então, vão cumprir essa lei, mas vão perder todo o resto. Então, é melhor não cumprir essa lei e sim estudar a Torá oral num livro, como a gente está fazendo agora, para que a Torá não seja esquecida em geral. Então, por isso, Rav Dimi quis escrever para Rav Yosef essa lei na carta, porque senão essa lei não seria transmitida. אמר רב פאפא, עפר רב פאפא, השתא דאמר נסכים הבאים בפני עצמם קריבים אפילו בלילה, נזדמנו נסכים בלילה, מקדישים בלילה ומקריבים. Fala, agora que a gente falou que se a pessoa vai sacrificar só vinho, ele pode sacrificar à noite. Se a pessoa conseguiu vinho à noite e ele quer sacrificar, pode levar para o Bet HaMikdash, colocar num utensílio sagrado e sacrificar. Amar de Rav Yosef, Bered Rav Shai, Rav Papa, tem uma breda como você. זה הכלל, כל הקרב ביום אינו קדוש אלא ביום, וכל הקרב בלילה קדוש בלילה. Como fala a breta que a gente falou antes, algo que é sacrificado de dia tem que ser santificado de dia, no utensílio. Algo que é sacrificado à noite pode ser santificado à noite. Amar Avada Barava. Falou assim, Valot HaShachar poselet baen ke'evarim. No caso de sacrifícios animais, sacrificaram, digamos, ao lá hoje e não queimaram ainda. Tem que queimar até o amanhecer. Depois do amanhecer não pode mais ser queimado. A mesma coisa no caso do vinho. Se santificaram o vinho à noite no Klisharet e não sacrificaram o vinho até o amanhecer, o vinho se invalidou, é notado. Continuamos. Que Ateravdim Amar Biucham Mishum Rabbi Shimon Ben Yotzedek. Fala o sábio. Uma braita. Ele tassur Hashem bemoadechem. O pasuk se refere a sacrifícios que a gente pode sacrificar nas festas, no Chol HaMoed. Elo chovot abaot chová baregel, levar minidrechem benidbotechem. Além dos sacrifícios obrigatórios das festas, você pode sacrificar também nidbotechem e nidrechem. Sacrifícios que você se voluntariou a trazer, ou você prometeu trazer, sacrifique também no Chol HaMoed. Isso foi dito. O leolotechem. Fala o pasuk também, sacrifique olot, sacrifícios de olá. Vamekatu medaber, qual o caso? E beolat neder, arekvaramur nidrechem. Ve beolat nedavá, arekvaramur nidvotechem. Se a olá de uma promessa já foi dito, sacrifícios de promessa. Se a olá que a pessoa se voluntariou a trazer, também já foi dito, que a pessoa pode sacrificar no Chol HaMoed. Então, qual é o caso de olotechem? Hainu medaber, ela beolat yoredet, beolat metzorah. Se trata de outros sacrifícios de olá. Por exemplo, a olá, no caso que a mulher deu à luz, ela tem que trazer um sacrifício de olá. Ou no caso do leproso, que tem que trazer uma olá para se purificar também. Pode trazer no Chol HaMoed. O leminchotechem, também os seus sacrifícios de minchá. Bamekatu medaber, qual é o caso? E biminchat neder, arekvaramur. E biminchat nedavá, arekvaramur. Se é o sacrifício de farinha que a pessoa prometeu, já foi dito, nidrechem. Ou se a pessoa se voluntariou, também já foi dito nidvotechem. Então, qual é o caso da minchá aqui? Hainu medaber, ela biminchat choté ou biminchat knaot. O caso de minchotechem é a minchá do pecador. Tem situações que a pessoa peca, tem que trazer um korban no leveuret. É um sacrifício de hatat que depende da riqueza dele. Se ele é pobre, traz farinha. É a minchat choté, pode trazer no Chol HaMoed. Ou minchat knaot é a minchat da sotá. Mulher suspeita de ter traído o marido, tem que ser levada para o Bet HaMikdash, vão trazer um sacrifício de farinha de cevada.
pode ser sacrificado no Chol HaMoed. O Leniskechem, o Leshalmechem. Aí o Pasuk fala sacrifício de vinho e Shlamim. Então, primeiro de tudo, Makish Nezachim Leshlamim. O motivo que o Pasuk menciona aqui o sacrifício de vinho é para associar com o Shlamim. Porque não tem nenhuma novidade aqui com relação ao sacrifício de vinho. É óbvio que é permitido sacrificar vinho no Chol HaMoed, como a gente já viu antes. Então, Mas Shlamim Bayom, Av Nesachim Bayom. O que o Pasuk veio dizer é assim como o Shlamim tem que ser sacrificado de dia, também o sacrifício de vinho, que vem por causa do sacrifício animal, só pode ser sacrificado de dia. Como a gente falou antes, se a pessoa sacrifica um animal e sacrifica vinho também, tem que sacrificar o vinho de dia. O Leshalmechem, então o que Leshalmechem veio dizer por si só com relação ao Shlamim, Lerabot Shalmei Nazir, veio dizer que é permitido que o Nazir sacrifique o Shlamim dele no Chol HaMoed. Então o Nazir recebeu sobre si esse período de Nezirut, não pode beber vinho, etc. No final da Nezirut ele traz o Shlamim, entre outros sacrifícios. Ele pode trazer o Shlamim dele no Chol HaMoed da festa. Amar Abai, Veleim Amar Shamei Pesach. Deixa Nazir, Nidar Venidavo. Fala Abai, deve ser que se Leshalmechem veio falar uma outra lei. Não com relação ao Shlamim do Nazir, porque a gente já sabe disso. Você fala, mas deve ser que o Leshalmechem veio dizer uma outra lei do Shamei Pesach. Na véspera de Pesach, além do sacrifício de Pesach, se sacrifica também um Shlamim, Shamei Hagigah, que é para que as pessoas tenham mais carne na noite de Pesach. Deve ser que o pastor veio dizer que quem não sacrificou na véspera de Pesach pode sacrificar no Chol HaMoed. Por que não um Shamei Nazir? Porque fala, já sabemos do Shamei Nazir. O Shamei Nazir é Nidar e Nidav. É um sacrifício que provém de uma promessa. Por que o Nazir tem que sacrificar o Shlamim no final da Nezirut? Porque ele prometeu ser Nazir. Provém de uma promessa. E já vimos de Nidrechem antes, que é permitido sacrificar sacrifício de promessa no Chol HaMoed. Então deve ser que se Leshalmechem vai falar outra lei do Shamei Pesach, não do Shamei Nazir. Então, fala de uma braita, de Tânia, Zé Aklal, Kol Shel Nidar Venidav, Karev Bebumat Yachid. Essa breita se trata de uma outra lei. Vimos já no Tratado de Zvachim, vamos revisar. Tivemos épocas que era permitido sacrificar em qualquer altar. Mesmo fora do tabernáculo era permitido. Em certos momentos que o tabernáculo não estava de forma oficial num lugar, como quando estava no Gilgal, no Givon, era permitido sacrificar em qualquer bamá, qualquer altar. Mas fala a Braita aqui, que só era permitido sacrificar fora do tabernáculo, sacrifícios que a pessoa se auto-obrigou. Ele prometeu ou ele se voluntariou. Sacrifícios obrigatórios, como por pecados ou por outras reduções, tinham que ser sacrificados no tabernáculo. Assim fala essa Braita. E Betânia fala outra Braita. Amenachot ve'anezirut, krevim bematachid ve'rabimir. Farmir, o Nazir, ele pode sacrificar o Shlamim dele, do final da Nezirut dele, num altar particular. Então o que se vê? Que o Shlamim do Nazir é um sacrifício de promessa. Porque ele prometeu ser Nazir. Então, para Abaye, como é que a gente pode falar antes da Braita? Que o Leshalmechem veio incluir Shamei Nazir, que pode ser sacrificado no Chol HaMoed. A gente já sabe disso. De Nidrechem. Então, Samimikan Nezirut. Então, fala a Gemara, temos que apagar dessa última Braita Nezirut. Deve ser que Remir só se trata de Menachot. Sacrifício de farinha que a pessoa se comprometeu a trazer, pode sacrificar em qualquer lugar. Mas não Nezirut. Deve ser que Shamei Nazir não é considerado um sacrifício de promessa. Por isso a Braita de antes falou que o Leshalmechem veio incluir Shamei Nazir, que pode ser sacrificado no Chol HaMoed. Ou seja, o caso do Shlamim do Nazir tem um paradoxo. Por um lado, o Nazir prometeu ser Nazir e tem que ser o sacrifício do Nazir. Então, isso provém da promessa. Por outro lado, o Nazir prometeu ser Nazir e desse momento as leis da Nezirut se recaem sobre ele. Uma das leis da Nezirut é o sacrifício no final da Nezirut. Então, por um lado, essas obrigações provêm de uma promessa.
Mas por outro lado, ele prometeu e a Nezirut se recaiu sobre ele com todas as leis. Ele não prometeu trazer o sacrifício do Nazir no final da Nezirut. Ele não prometeu isso. Ele prometeu ser Nazir. Então, como é que a gente define o Shamei Nazir? É um sacrifício de promessa? É nidar ou não? Então, da outra vez a gente vê que não. Porque não precisava pedir o Lesham Mechem, não de um Nidrechem. Pergunta. Mika demanda amar de Nazir, lav nidar venidavu. Como é que alguém pode falar que o Shlamim do Nazir não é considerado um sacrifício de promessa? Ve'aktiv, olha só o pasuk. מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אל חנה, וישלם את נדריי, אשר נדרתי להשם בחברון, כי נדר נדר עבדיך. Avshalom era Nazir. Ele falou para o rei que ele vai para Hebron sacrificar o sacrifício do Nazir. E em Hebron era um altar particular. O tabernáculo estava em Givon. Ele estava indo para Hebron. Mas lá vai Corban. Então, aparentemente, a explicação é essa do Pasuk. Ele foi sacrificar o sacrifício do Nazir num altar particular em Hebron. Então, você vê que o sacrifício do Nazir é considerado um sacrifício de promessa. Que ele se comprometeu a trazer? Porque ele se comprometeu a ser Nazir. Não tem prova. Aí, Carnidron, o que o Pasuk fala da promessa em Hebron é que ele prometeu em Hebron. Não que ele vai cumprir a promessa sacrificando em Hebron. Ele prometeu em Hebron, mas ele vai sacrificar no tabernáculo. Não pode ser. E Carnidro Behevronava, velo Bekshurava. A promessa de Avshalom, como você vê da sequência, é que foi em Kshur, um outro lugar. Ele não prometeu em Hebron. Então, aparentemente, ele estava indo para Hebron para sacrificar no altar particular. Então, você vê que o Shamei Nazir é um sacrifício de promessa. E a Breda de antes falou que não. Shamei Nazir não está incluso em Nidrechem, por que não? Então, Amar Avach Haveitem Marav Arachanan, Lo alach Avshalom el leavik vasim Hebron. Outra resposta, fala o sábio. Avshalom, ele não foi sacrificar em Hebron. Ele foi trazer os animais do sacrifício de Hebron. Ele vai sacrificar no tabernáculo, em Givon. Faz sentido falar assim. Daí tem a cruveu de Azil, chave que Jerusalém de Azil makir be Hebron. Se Avshalom foi sacrificar no altar particular em Hebron, por que ele deixou os altares de Jerusalém? Ele morava em Jerusalém. Por que ele deixou os altares de Jerusalém e foi até Hebron sacrificar no altar particular? Deve ser que não foi sacrificar. Deve ser que foi trazer os animais de lá. Eram animais especiais. Pergunta, vê lá mais. Leavik vasim be Hebron. Hashem nadati Hashem be Hebron, me Hebron ibaila. Mas não parece da linguagem que ele foi trazer animais de Hebron, porque você não fala de Hebron, me Hebron. Fala be Hebron, em Hebron. Então, a Gemara volta atrás. Ele foi sacrificar em Hebron. Não tem escapatória. Se você for me perguntar por que ele deixou Jerusalém e foi até Hebron, eu posso perguntar mais do que você. Porque ele não foi para Givon. Em Givon, o tabernáculo estava lá, com o altar de Moshe Rabbeinu. Então, explica ela aqui, uma vez que é permitido que ele sacrifique em qualquer lugar, ele não tem que dar preferência para um lugar mais do que outro, não tem problema se ele deixa os altares de Jerusalém, ele se distancia e vai até Hebron. Ele quer sacrificar em Hebron. Então, o que se vê aqui é que o sacrifício do Nazir é sim considerado um sacrifício de promessa, porque provém da promessa dele de ser Nazir. E ficamos a dúvida como é que se explica a Breda de antes. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma nova Mishnah. Vamos ver a situação de Hamesh Hataot Metot. Sacrifícios de Hatat, que não podemos ter nenhum proveito desses animais, eles não podem ser sacrificados também. Vamos ver o que se faz com esses animais, com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.